Estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje. Ainda bem que a energia foi restabelecida, não foi, dona Energisa? 11h56, agora com o apoio do Arasuper e também do Aramix. Eu tenho o prazer de conversar com o doutor Jordani Dourado, juiz titular da 9ª Zona Eleitoral. Doutor Jordani, boa tarde agora. Aliás, é bom dia ainda. Faltam 3 minutos para as 12. Eu não almocei. Você almoçou? Também não, então é bom dia. Muito obrigado por ter aceito ao convite. É sempre um prazer conversar com o senhor. Seja bem-vindo. Eu agradeço, Muniz, pelo convite. Sempre um prazer voltar aqui à TV Rio Branco, onde eu já me sinto em casa. Já participei aqui do Tribuna Livre, isso, já com o Narciso, vezes, né? com o Osmir, quando era presidente da ASMAC. Então, estou sempre à disposição. Doutor, eu vejo que o senhor tem um relacionamento muito bom com os outros juízes, isso é importante, com os representantes institucionais e com a imprensa. O que faz o senhor ter essa aproximação, esse respeito aos colegas da imprensa, de um modo geral? Bem, em relação aos magistrados, eu já presidi por 2 vezes a ASMAC, Associação dos Magistrados do Acre. Eu fui eleito já presidente 2 vezes, então, com os colegas a gente sempre teve essa proximidade, esse bom relacionamento. E em relação à imprensa, eu sempre gostei muito de estudar direito constitucional, né? Eu sou constitucionalista e minha especialidade é a liberdade de expressão. Então, a imprensa, que é uma forma qualificada de liberdade de expressão, é fundamental para garantir esse direito fundamental. Então, a imprensa precisa trabalhar com liberdade, claro que para tudo há limites, né? Para tudo claro. Há limites, há regras, mas sem o trabalho da imprensa, nós não teríamos nem democracia, né? Essa democracia que a gente vai exercer aqui ativamente neste ano de eleição. Eu vejo que o senhor, de forma espontânea, está sempre oferecendo palestras, treinamentos, tirando dúvidas. Aliás, ontem o senhor fez uma live, né? Fiz uma live sobre propaganda. A questão eleitoral. Propaganda eleitoral. Eu gosto muito de interagir com a comunidade. Eu nunca fui um juiz de ficar no gabinete. É da minha personalidade, né? Eu entrei muito novo na magistratura. Gente, só para você ter uma ideia, não atrapalhando a conversa dele, a maioria dos juízes, eu acho legal isso. A secretária atende o telefone e passa para o senhor. Ele não, a gente fala diretamente com ele a hora que ele quiser. Sim. Pode continuar. Eu acho que o magistrado, como todo agente público, ele tem que ser acessível à população. Claro que, às vezes, por questão de segurança, não dá para receber todo mundo. É por isso que eu entendo os que não atendem diretamente. Isso, às vezes tem uma questão de segurança ali, mas eu procuro ser acessível e interajo muito pela internet, pelas redes sociais. O juiz é uma pessoa como outra qualquer, tem as suas responsabilidades, mas não pode ficar alheio ao que acontece em comunidade. Claro. Nós temos vários assuntos aqui pertinentes à sua zona, mas antes, doutor, vamos resgatar um pouco da sua história na magistratura. O senhor começou onde? Eu tomei posse há 18 anos na magistratura. Quase 20 anos já de... Quase 20 anos. Tomei posse no dia 15 de março de 2002, salvo engano. E minha primeira atuação na magistratura foi numa vara de fazenda pública. Você pegou logo uma batata quente. Uma batata quente. E a minha primeira sentença, dizem que eu sou atrevido desde essa época, né? A minha primeira sentença foi anulando um ato administrativo do Pleno do Tribunal de Justiça. Que isso? Só isso? Só isso? Não, mas veja, era uma questão técnica, enfim. Mas eu sempre gostei de desafios. E talvez esse meu perfil acabou me fazendo conquistar a confiança dos colegas e ser eleito 2 vezes presidente das ASMAC. Não é fácil, não é fácil. O senhor esteve também no interior, né? Você me falou. Estive Cruzeiro no do Sul, por exemplo? Sim, antes de Cruzeiro do Sul eu passei um período em Chapuri, na vara criminal de Chapuri, mas foi pouco tempo. Aí depois eu titularizei em Cruzeiro do Sul, onde fiquei em torno de 5 anos como juiz criminal. Uma boa experiência, inclusive conduzi a eleição lá. Sim, não é nada legal essa vara criminal, né, doutor? Olha, traz riscos, claro. Você lida com bandidos, às vezes com grupo, com facções. Mas eu encaro com muita naturalidade quando você se dispõe a fazer alguma coisa. E jornalista é assim também, né? Você precisa ter coragem em relação ao que você faz, senão você está no lugar errado. Né? Agora, qual o desafio de ser juiz eleitoral depois de uns 10 anos, né? Depois? Mais ou menos? Isso. Tudo mudou, né, doutor? Muita coisa. Mudou muita coisa.
coisa. Eu sempre quis... E agora não é mais interior, é capital. Capital. Eu sempre quis conduzir a eleição municipal em Rio Branco. Era um sonho que eu tinha, né? Eu queria passar por esse desafio. E está sendo muito gratificante. Muita coisa mudou. E o que eu procuro fazer de diferente nesta eleição é interagir mais com a comunidade, com os candidatos, com os partidos, coligações, com os eleitores, para fazer um trabalho preventivo, um trabalho de esclarecimento. Você sabe que a Justiça Eleitoral, ela costuma até ser um pouco antipatizada, porque dizem que ela pega muito no pé, né, do candidato, do partido. Mas são regras eleitorais, Muniz. Quem faz regra não é a Justiça, né? Certo, é mas, o Congresso, eu acho que essa tática sua é importante. Evita, inclusive, uma decisão mais tarde lá. Isso, eu digo uma sentença, isso. Né? Para mim, um grande sucesso de passar por um período eleitoral é você ter o mínimo possível de judicialização. É deixar que o processo transcorra de forma alegre. É campanha, tem que ser feito de forma alegre. Agora, não pode ter abuso, né? E eu sempre digo, e aqui eu vou repetir, eu sempre digo que essas regras eleitorais, elas foram feitas pelo povo, não foram feitas pela Justiça. Se foi feito no Congresso, foi feito pelo povo, né? E quando um candidato já demonstra desonestidade... É a democracia representativa. E quando na campanha eleitoral você vê que um candidato já demonstra desonestidade, querendo violar a legislação, se ele for eleito, ele não vai ser honesto. Não é? No mínimo, vai dar a sequência... Vai, porque ninguém é metade honesto, né? Então, sempre digo para a população, ajude a gente a fiscalizar, preste atenção, porque desde o começo você já sabe se a pessoa tem uma má ou uma boa índole. Claro. Um dos seus primeiros atos, já na campanha, foi reunir com os representantes dos 7 candidatos e fazer com que eles incorporassem esse espírito de combate às fake news. Isso. Eles assinaram, todos eles. Assinaram, os majoritários assinaram, e foi uma reunião importante para dar o tom do início da campanha eleitoral. Hoje, que começou agora há pouco, né? Começou hoje. Hoje no rádio. Na TV. No rádio, na TV. Mas a propaganda na rua foi desde o dia 27. Né? E essa reunião na Polícia Federal foi exatamente para que os candidatos eles possam, desde o início, mostrar uma boa-fé, mostrar um compromisso com a legalidade, com a honestidade. Todos os majoritários assinaram esse compromisso de combate à desinformação, para que a gente tenha uma campanha limpa, né? Fake news é algo que prejudica muito o processo democrático e prejudica a imprensa, né? Eu sempre digo, olha, você quer identificar uma fake news? Se você estiver diante de uma notícia sensacionalista, procure os veículos de comunicação, procure a TV Rio Branco, procure a Gazeta, procure a Globo, vê se isso repercutiu em outros canais, porque se não repercutiu... É fake. Porque a imprensa não deixa passar uma notícia, né? Então, esse compromisso assumido por eles foi muito importante. E naquela oportunidade, nós já demos o tom da campanha. Eu disse, olha, eu tenho uma fama de ser muito duro, mas também tenho fama de ser justo. Então, vamos todos contribuir para que esse processo eleitoral seja sadio. O senhor está preparando já a caneta, segunda-feira já tem novidade, é isso? Tem novidade. Nós vamos regulamentar a comercialização de combustível nesse período eleitoral. Combustível é um bem de grande valor, né? Um bem, está caro para caramba abastecer um veículo. E, infelizmente, em período eleitoral, os postos, os fornecedores de combustível costumam ser utilizados por alguns, para comprar voto, para fazer caixa 2. Então, a gente precisa regulamentar isso. Você sabe que o teto de gasto está muito baixo, né? Para a campanha baixo. 250. Bem mais baixo que em Cruzeiro do Sul. Que é o dobro. Então, o nosso medo é, além da corrupção eleitoral, ter muito caixa 2 aí. E isso envolvendo, claro, ali o consumo de combustível. Agora, o que fazer, doutor, para, pelo menos, diminuir a ação daqueles que ainda praticam o Caixa 2? Pois é, não só o Caixa 2, como todos os ilícitos eleitorais. Primeiro, a gente precisa ter um diálogo próximo e coordenado com as forças de segurança. Então, antes de começar esse período de campanha eleitoral, nós fizemos reuniões com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal e fizemos ali um planejamento conjunto. Então, veja que hoje a fiscalização, Muniz, está muito intensa nas ruas. E digo para você, eu mesmo, todo dia estou na rua com as forças de segurança fiscalizando. Veja que eu não estou nem com terno, eu estou de colete. Eu vi. Eu estou em traje de guerra. Em traje de guerra. Todo dia eu estou na rua.
E nós temos mecanismos. A própria Polícia Federal, isso foi anunciado na reunião, tem agentes na cidade descaracterizados. A paisana, fiscalizando o que está acontecendo. E uma novidade, nós temos nesta eleição a fiscalização por drones. Estamos também olhando lá do céu o que está acontecendo na cidade. Aumenta, então, é uma visão panorâmica. Isso, sabe? Toda vez que tem um evento ali, uma movimentação estranha, o drone está dando aquela olhadinha para ver se não tem nada de errado. Desculpe-me se por acaso a pergunta é de alguém que está desinformado, mas é que há algumas mudanças, inclusive na 10ª, na nona zona eleitoral. A nona zona eleitoral só abrange Rio Branco, né? Isso. Em Rio Branco, antes nós tínhamos 3 zonas eleitorais, que era a primeira, a nona e a 10ª. Isso. A 10ª ela foi extinta, então ficaram a primeira e a nona. Primeira e a nona. Nesta eleição, o TRE dividiu as atribuições de cada zona eleitoral para a eleição municipal. Então, a primeira zona eleitoral, cujo titular é o Dr. Lois, ela vai cuidar mais da parte do registro, de candidatura, de prestação de contas, digamos essa parte mais interna. Entendi. A nona zona eleitoral, que é a minha, pegou a parte repressiva, que é a parte que controla a propaganda, que exerce o poder de polícia, que controla os debates na televisão, o direito de resposta, essa parte mais, digamos, de fiscalização mesmo, né? E também acompanhando a prática dos crimes eleitorais. Eu cuido de Rio Branco em toda essa matéria e também do Bujari. Como é que vocês estão se preparando para combater um tipo de crime que, infelizmente, ainda assusta muita gente e prejudica outros? A compra de voto. Compra de votos. A cada eleição, a justiça procura... Eu sempre comparo, doutor, não atrapalhando a conversa, que é mesmo... O cara que... A compra de voto é tipo tráfico de drogas. Quem vende não fala e quem compra... também. Então, o problema é que muita gente vive em estado de extrema carência. Esse é o problema. Esse é o problema. Tem muita gente que não tem acesso à saúde, até o alimento. Gente que não tem o que comer. Fica mais vulnerável ainda. Aí nessa situação, aquele candidato mal intencionado, ele vai lá querendo comprar o voto da pessoa. Esse é o grande problema. A gente procura conscientizar, orientar, explicar que é crime, mas vai falar isso para quem está passando fome. Difícil. Aí eu quero lembrar eu li um artigo muito interessante do Narciso aqui da TV Rio Sobre Branco. compra de voto? O calote cívico. Calote cívico. É isso que eu ia perguntar ao senhor. O que o senhor acha disso? Eu achei interessantíssimo e eu concordo com ele. Eu acho assim, olha, é muito complicado a gente que tem emprego chegar para uma pessoa carente e falar não receba o dinheiro. É muito complicado. Porque a pessoa vai dizer, para ti está fácil. Você almoça todo dia, teu filho adoece, você vai lá na farmácia e compra o remédio. Se a pessoa tiver num estado de carência mesmo e tiver que pegar aquele dinheiro do comprador de voto e pegar esse dinheiro, vota em outro. Não precisa votar no comprador de voto, não. Ele é bandido. Vota naquele que a consciência manda. O comprador de voto é bandido. Aquele dinheiro ali ou foi desviado de algum órgão público, ou se for dele, ele vai querer recuperar depois pegando dinheiro público. Sim, ou seja, não tem escapatória. Então, assim, vamos ser realistas. Tem muita gente que pega ou ele dinheiro... rouba para se eleger ou se elege para roubar. Isso. Não então, tem assim, eu sou muito realista, sou muito pé no chão. Não, tá? mas nessa parte eu concordo plenamente. Eu sou muito pé no chão. Eu acho que se a pessoa pegar por necessidade ali, a gente sabe que tem muita gente mesmo que tem necessidade, não vote no comprador de voto. Você não tem nenhum compromisso com esse desordeiro, com esse bandido. Vota em quem você quiser votar. E tem mais, não tem como eles saberem quem você votou. Que às vezes o comprador de voto... Mas a conversa deles é diferente. Não, né? O comprador diz, olha, se você não votar em mim, eu vou ter que... não tem como saber, a urna é segura, gente. A urna é segura. Tanto é segura que você vê no Brasil e até no Acre, mudança de grupos políticos nas eleições. Se fosse fraudado, sempre o mesmo grupo político iria se perpetuar eternamente, não ia ter mudança. Né? Doutor, qual é o balancete parcial que o senhor faz dessas 2 primeiras semanas de campanha? Por enquanto está tranquilo. Hoje muda um pouco, porque começou a propaganda em rede, as inserções. Hoje aumenta o seu trabalho, hein? Em rádio, em televisão. Mas eu vejo que os candidatos, eu falo mais dos majoritários, porque os proporcionais são muitos, a gente não conhece. Mas vamos falar dos 7 que concorrem em Rio Branco para prefeito. Tem se mostrado com muita ética, sabe? Eu vejo assim que, claro,
a disputa, a crítica que um faz ao outro é do jogo, é do processo democrático. Mas em relação ao cumprimento das regras eleitorais, eu não tenho o que reclamar dos candidatos majoritários. Eu acho que eles estão dando, até agora, estão dando um bom exemplo para os eleitores. Agora, se não derem praticarem algum ilícito, eles já me conhecem, eles sabem que a resposta vai ser à altura, né? É evidentemente que a partir de hoje vai começar, então, aquele processo de... pedir o espaço que... direito de resposta. Direito de resposta, vai. Isso acaba emperrando, né, a justiça eleitoral. Não, mas nós somos rápidos. Como a minha formação acadêmica, que eu falei, né, que eu sou constitucionalista, tenho um mestrado em Direito Constitucional, é liberdade de expressão, isso aí eu aprecio em 10 minutos. Isso aí para mim é rápido. Isso aí para mim é rápido. Agora, a gente tem que entender também que a crítica, ela faz parte do debate democrático, não é? Você, às vezes, confrontar ideias, confrontar projetos, faz parte. Agora, excedeu, virou fake news, virou calúnia, virou crime contra a honra, aí não. Aí vai ter a resposta adequada. Legal. E qual é a sua expectativa a partir de agora, doutor? Porque agora começa para valer, de fato, a campanha, né? A expectativa é que todos honrem o que foi assinado lá na sede da Polícia Federal. Só aproveitou a oportunidade ali, pegou todo mundo. E eu chamei logo, fiz logo a reunião na Polícia Federal para mostrar... Melhor lugar. Melhor lugar, para mostrar como é que vai ser a coisa, né? Mas eu repito, até agora os candidatos estão dando um bom exemplo. Eu espero que continue assim. Claro que haverá percalços, alguém vai causar problema, isso aí não dá para conduzir uma eleição sem problemas, mas nós estamos preparados. Evidentemente que tudo mudou de lá para cá, mas a experiência que o senhor tem já acumulada na área facilita o seu trabalho, né, doutor? Facilita. Eu já conduzi eleição na 4ª zona eleitoral, que são 5 municípios, é a região do Juruá. Então, por incrível que pareça, tem alguns municípios que a coisa é pior do que na capital. Porque tem município. Eu já fiz eleição em município pequeno, eu não vou falar para não expor ninguém. Mas foi pior do que aqui. Complicado. A disputa ali é acirrada. Né? Doutor, até que ponto é importante esse entrosamento? Polícia, né, Força Policial, Ministério Público e a Justiça. É tudo. Foi o que eu falei no início. Tem que ser um trabalho sincronizado. É tudo. Você só consegue desempenhar bem um papel de condução de um processo eleitoral se estiver em harmonia e em comunicação permanente com esses entes. Veja o que eu falei no início. Antes de começar o processo eleitoral, nós já fizemos todas as reuniões que tínhamos que fazer. E estamos em permanente diálogo com essas forças de segurança, sobretudo com a Polícia Federal, que é a nossa polícia judiciária. O Ministério Público Eleitoral também, o doutor Ricardo Carvalho, trabalha comigo, está tendo um papel excepcional de fiscalização. E a imprensa também nos ajuda muito. Muito obrigado pela parte do estoque. Não, mas é verdade. Sem o trabalho da imprensa... Olha, a Justiça Eleitoral ela não é onisciente. Ela não tem como saber tudo o que acontece. Então, a cobertura que vocês fazem na imprensa, para a gente, é fundamental para esse processo funcionar bem. Legal. Conversei aqui com o doutor Jordani Dourado, titular da 9ª Zona Eleitoral. Essa pessoa simpaticíssima. Imagina. Obrigado. Doutor, antes de encerrar aqui, por questão de dever de ofício, eu vou fazer publicamente aqui um reconhecimento à Vossa Excelência. Há 10 anos eu fui vítima de uma truculência e de uma injustiça. Não por parte diretamente do judiciário, mas o judiciário acabou entrando na onda. E eu fui preso. Passei 2 dias preso, 2 noites sem dormir, 2 quilos a menos na balança. Não tem programa de combate à obesidade mais eficiente do que uma cadeia indevida. E 2 dias depois, o senhor, no dia seguinte à minha soltura, o senhor era o presidente da Associação dos Magistrados do Acre e numa entrevista coletiva, eu mesmo esperava do senhor uma ação, no mínimo, meio corporativista. O senhor não usou isso. O senhor foi além do que eu imaginava. Então, eu quero aqui fazer esse reconhecimento. O senhor não misturou as coisas. Até nisso, o senhor foi mais do que justo, foi justíssimo. Muito obrigado. Olha, publicamente. É um fato de 10 anos atrás. Foi, né? 10 anos. Eu te agradeço pela generosidade das palavras, mas eu repito, assim, como juiz eu preciso ser justo. E ser justo é ser justo em qualquer situação.
eu costumo ser duro diante de uma, sabe, de uma afronta à lei. Eu sou muito duro, mas eu procuro ser justo. Então, te agradeço aí pelas palavras e isso me lembra, foi meu primeiro mandato na ASMAC. Olha, e o que lhe deixou, na minha opinião, ainda maior, porque até ali a amizade era assim, bom dia, boa tarde, boa noite, matéria profissional. Não tínhamos amizade. Não, não. O senhor não agiu porque era meu amigo. Não. Conhecia você da televisão. Né? Obrigado. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Sucesso. Igualmente. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado e fica a todos aí os nossos votos de uma excelente campanha eleitoral, um excelente período para todos. Nós vamos lhe incomodar muito a partir de agora, viu? Não, vocês são parceiros. Até o dia da diplomação, que é onde termina o trabalho, né? Na diplomação ali... Não, ainda vai tem as ações. Tem ali, tem as impugnações. Mas vocês são sempre parceiros, eu que agradeço. Tenha um bom fim de semana. Muito obrigado. Para todos. A gente fica por aqui, gente. Volta amanhã. Amanhã não, amanhã é sábado. Volta na segunda-feira. Na segunda tem programa da Jô, mesmo feriado. A gente volta na terça-feira. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Valeu. Boa tarde.